alvará sanitário nos anos anteriores. Era aquilo que eu estava falando para vocês. Eu abri a minha empresa agora em outubro, e aí eu fiquei 2 anos sem pedir alvará sanitário, resolvi lá pedir, e quero que saia com uma data de vencimento de mais um ano. Não. Na época eu abri o processo em 2015, que ele é relativo ao ano 2015. Uma vez que eu pedi um alvará sanitário, eu tenho que continuar pedindo todos os anos. Ou eu dou baixa se eu não estou mais funcionando. Mas se eu deixo de pedir 2 anos, eu tenho que regularizar essas taxas que eu não paguei por 2 anos para conseguir o meu alvará com um vencimento válido, né? Ou então, quando a pessoa para de trabalhar, não solicita baixa, e aí resolve voltar a trabalhar naquele mesmo local, mesmo CNPJ. Se ela não pediu baixa pra gente ela nunca deixou de trabalhar. E aí a gente não tem como, né, saber se deixou ou não deixou, enfim. Só entrando na justiça mesmo provando. Então, se não pediu baixa, fica lá em aberto conosco, como se aquela pessoa estivesse funcionando e pior, funcionando de maneira irregular. E aí o que fazer quando isso acontece, né? Então, nas 2 primeiras opções ali, né, quando nós demoramos para fazer a primeira vistoria, ou quando o processo por algum motivo demora para chegar para a gente, ou porque o responsável pelo estabelecimento não cumpriu as exigências num prazo hábil para que o alvará saísse com vencimento válido, vai ter que, assim que pega esse alvará vencido, já solicita o outro, porque afinal de contas já faz mais de 1 ano que a pessoa pagou a taxa a última vez. E já nos outros 2 casos, em que aí, né, quando não solicita o alvará ou quando não solicita a baixa e volta a funcionar, muitas vezes isso acontece por mais de 1 ano, então ficou 3 anos, já peguei casos de 5 anos. E aí a pessoa tem que ir pedindo renovação do alvará até que ele saia com um vencimento válido. Né? Porque o nosso sistema hoje, infelizmente, depois eu vou falar para vocês também, ele não consegue agrupar todas essas taxas dos 5 anos, emitir um documento de arrecadação municipal único e o alvará sair com a validade correta. Não, tem que entrar com um processo, vai sair, por exemplo, o meu último alvará é de 2012 e eu não paguei mais a taxa, não pedi mais. Daí vai sair, eu vou pedir um processo, vai sair 2013, eu vou pagar outra taxa, vai sair 2014, eu vou pagar outra taxa para o processo, vai sair 2015. Como a gente já está em outubro de 2015, muito provavelmente eu vou ter que pagar outra taxa para sair o alvará de 2016. Então é bem chato, tanto falando financeiramente, quanto assim, né, de trabalho, enfim, para ter que ir lá solicitar todos esses alvarás quando acontece isso de deixar de solicitar. Então aqui, agora eu vou falar um pouco o que a gente está fazendo para melhorar essa questão, principalmente a questão da nossa demora em fazer as vistorias, né? Quanto aos regulados, nessa solicitação do alvará, o que a gente está fazendo é uma ação já desde março desse ano, verificando todos os alvarás que vencem naquela determinada data, por exemplo, hoje, 19 de outubro, a gente tem no nosso sistema todos os alvarás que venceram hoje, e intimando essas pessoas, alguns clientes já devem até ter mostrado para vocês, eu acredito, intimando essas pessoas a renovarem o alvará sanitário delas quando a gente constata pelo sistema que elas não pediram a renovação ou a baixa. E aí a maioria já está se regularizando com essa primeira autuação, senão a gente emite multas, né? Ninguém chegou ainda na penalidade da infração, mas a gente vai emitindo as multas até que ela se regularize para educar os regulados a solicitarem o alvará sanitário todos os anos. A ideia é que nos próximos anos a gente já emita, como agora, né, todo mundo já vai ter passado por essa primeira intimação, a gente já emita uma multa para quem não solicitar a renovação do seu alvará sanitário até a data que ele vence. Porque pela lei tem que ser solicitado 1 mês antes. Por enquanto a gente está trabalhando com até a data que ele vence, pelo menos. E para a gente ser mais ágil, né, o que a gente está fazendo? Então, a gente elaborou e já publicou em 2014 o Decreto 13025, que é esse que faculta ao fiscal a liberação de estabelecimentos de determinadas atividades, ou alvará sanitário por inspeção documental, que foi onde foi criado esse roteiro de autoinspeção, tá? E aí a gente revisou os roteiros que já existiam e elaborou aqueles necessários para que se pudesse fazer essa inspeção documental. E publicou no site. Então, onde é que a gente... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não. Quero que mostre a luzinha vermelha aqui. Então, no site da prefeitura, que é esse aqui,
a página principal, que é essa, tá? Aqui está escrito buscar serviço. É o modo mais fácil de achar os roteiros de autoinspeção. Dizer que é uma lanchonete. Eu digito aqui lanchonete, vai aparecer aqui a opção lanchonete. E aí eu dou OK, porque aqui se der Enter, ele entra já com todas as atividades, né? Então tem que clicar em cima, clicar no OK, aí vai aparecer essa página aqui, tá? Aqui eu já coloquei uma outra atividade que é a venda ambulante de alimentos. Daí aqui a gente vai ter para quem que é esse alvará, como solicitar, que é sempre no pró-cidadão, e os documentos necessários para a primeira concessão, então quando é uma empresa nova que nunca teve alvará ou que mudou de lugar, mudou de CNPJ, enfim. São esses documentos, e quando são as outras concessões, são mais documentos, porque daí ela já pode ser liberada pela inspeção documental. E aqui é onde a gente consegue o requerimento e o roteiro de autoinspeção para fazer o download e preencher, imprimir e levar. Então é dessa forma que é a forma mais fácil de encontrar. Já na página principal, digitar aqui. Por exemplo, eu quero no consultório de psicologia, eu posso tentar digitar consultório ou psicologia, que já vai mostrar ali. E aí aqui eu faço o download desse roteiro e preencho. Essa é a forma que vocês mais podem nos ajudar, eu acho, a agilizar esses processos, orientando os clientes a preencherem corretamente esse roteiro, trazer ele assinado, porque quanto mais a gente puder fazer essa inspeção documental, né, ela leva muito menos tempo do que ter que ir até o local com o nosso trânsito de hoje, né, e o tempo que a gente leva lá. O que mais que a gente está fazendo? Além de elaborar tudo isso, a gente treinou, né, os nossos fiscais para eles fazerem essa inspeção documental, senão também não ia adiantar. A gente está realizando já desde abril desse ano uma ação noturna para fazer vistoria nos estabelecimentos noturnos, que antes a gente ou marcava ou então demorava horrores até algum fiscal ter disponibilidade por si só para fazer à noite. Agora a gente está fazendo isso de forma sistemática. E agora no verão a gente vai continuar, vai unir essa ação com uma ação de verão, que aí é de busca ativa dos estabelecimentos que brotam, né, nas praias nessa época, então a gente faz as duas ações juntas. E também, como eu falei para vocês que ia falar do sistema, a gente está providenciando a modernização do nosso sistema de vigilância sanitária. Ele é um sistema bem antigo mesmo, de quando a vigilância do município foi criada, lá em 1990 e poucos. Então, imaginem desde lá tudo que já se tem de moderno. Ele nem era via internet, ele era numa base que só tinha nos computadores de lá. A gente já conseguiu pelo menos que os fiscais pudessem acessar de qualquer computador, mas mesmo assim hoje ele não tem uma troca com o cidadão, por exemplo, com vocês, que é a nossa ideia. Os documentos têm que ser todos em papel, né? Não dá para mandar nada para a gente digital, só quando o fiscal disponibiliza o e-mail. Então, com esse sistema novo, a gente quer que não tenha nenhum papel, que já seja possível a própria pessoa ou vocês darem entrada nos processos diretamente nesse sistema, num site, né, e não ter que ir até o pró-cidadão e nem ir até o pró-cidadão para buscar o alvará, que ele já saia com uma certificação digital e que vocês mesmos ou os regulados possam imprimir esse alvará. A ideia é que esse sistema já esteja pronto para uso, né, implantado, daqui a mais ou menos um ano, no final do ano que vem. Pelo menos essa função, que acredito que é a que mais interessa para vocês, de alvará sanitário. A gente tem várias outras, principalmente essa de interface com o cidadão, que aí podem ficar mais para frente, né? A gente quer terminar esse sistema até daqui a um ano mesmo, porque a prefeitura vai trocar de gestão em 2017, e aí a gente não sabe bem como que vão ficar as coisas dependendo de quem assumir determinados cargos. Então, realmente a ideia é agilizar esse programa. A gente está fazendo ele do zero, com a mesma empresa que desenvolve, né, foi contratada por licitação para desenvolver os outros sistemas da Secretaria de Saúde, mas são fiscais nossos, tem um fiscal e um outro técnico nosso que só estão trabalhando nisso hoje para conseguir deixar esse sistema, que é bem complexo, pronto até o final do ano que vem. Então, a gente espera agilizar realmente e melhorar muito essa interface com vocês e com os regulados. Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para expor. Agora eu acho que vocês devem ter algumas dúvidas que aí eu posso aqui responder. Então, pessoal, vamos fazer a abertura, daí eu já vou deixar o microfone rodando aí para facilitar o trabalho.
Luísa, você falou que tem um projeto para instituir o sistema online de renovação ou licença e renovação, né? Então, a título de sugestão, incluir também a emissão do boleto 30 dias antes de vencer para o contribuinte. Em vez de vocês fazerem uma fiscalização para multar, emite o boleto e encaminhe para o contribuinte 30 dias antes do vencimento, até para alertar e também para ele receber o documento, já pagar e dar entrada na documentação. Sim, essa é uma ideia assim, que a gente tem, que hoje não é possível fazer porque a gente não tem quem faça esse controle, que teria que ser manual, porque o sistema hoje não dá isso pra gente assim tão fácil, não consegue gerar, mas esse sistema novo deve fazer isso, sim. Luísa, boa tarde. Sobre, você falou que para efeitos de fiscalização, né, na renovação do alvará, o requerimento é mais suficiente para colocar em dia o estabelecimento, certo? Para apresentar perante a fiscalização. O requerimento, o roteiro de autoinspeção e os documentos específicos que a gente pede para cada atividade. Tá. Só que no mercado, muitas vezes fornecedores, clientes pedem um alvará. Já está vencido, mas você já solicitou a renovação e já tem um requerimento. Não tem como criar um alvará provisório ou historiando, coisa semelhante? Agora eu entendi a tua pergunta, desculpa. O protocolo para fiscalização ele é válido, mas, por exemplo, tem casos que até outros órgãos do governo, como a polícia, fecham o estabelecimento por ele estar sem o alvará sanitário, quando o próprio governo é que não conseguiu ir até lá fazer a vistoria e aquele estabelecimento é penalizado, né? Nesses casos, a gente tenta, né, o máximo que pode agilizar a vistoria daquele estabelecimento que está passando por esse problema, ou por licitação, né, acontece bastante também, agilizar essa vistoria para que ele não seja prejudicado pela nossa dificuldade em realizar a inspeção. O alvará provisório, a gente hoje não tem, porque a nossa legislação, que é a legislação municipal 239 de 2006, ela não prevê um alvará provisório, e isso teria que ser previsto em lei. Então teria que ter elaborar um projeto de lei para isso. Hoje é bem discutida essa questão dentro da gerência ali, daqui de Florianópolis, de vigilância sanitária, porque já tem outros municípios, outras capitais que fazem isso. São Paulo, por exemplo, faz isso. Claro que é uma cidade muito maior, né, um mundo muito maior, mas por isso mesmo eles têm esse alvará provisório. Normalmente eles vão fazer vistoria no estabelecimento a cada 5 anos, assim. E aí é bem discutível essa questão da segurança sanitária e de não embarrear o processo de abertura das empresas. Então, a gente discute isso lá, hoje ainda a gente vê com ressalvas essa questão, porque a gente precisa fazer a fiscalização para garantir a saúde dos consumidores, né? E claro que aí a ideia é que a gente agilize esse processo de vistoria, até fazendo assim documental, que não, a gente não está lá olhando, mas pelo menos a gente sabe o que se tem uma esterilização ou se passou por alguma desinfectação, enfim, alguns procedimentos básicos. Mas é bem discutível essa questão do alvará provisório e pode ser que venha a surgir, sim. Mas hoje a gente ainda não pensa nisso, a gente está tentando resolver com essa inspeção documental. Boa tarde, Luísa. Sobre a questão dos medicamentos, né, em relação às farmácias, eles têm todo um período para ser renovado devido à Anvisa e tudo mais. O que nós percebemos, a gente coloca todo esse roteiro de inspeção, que agora está sendo pedido e tudo mais, e todos tiveram que ter a fiscalização, mesmo que eles sempre tiveram a regularizar certinho e tudo. E tivemos de uma empresa em específico que a proprietária levou diretamente na Anvisa os documentos e já liberou na hora ali para ela essa questão. Como é que funciona para trabalhar dessa forma, quando se trata de farmácia, onde eles precisam, né, os fornecedores não revendem para eles e tudo mais, para ter dessa forma mais documental, mais rápida, até porque eles tiveram com a questão lá do CRF, né? Que não podiam estar sendo fiscalizadas por vocês, então atrasam mais ainda, então só está sendo liberado a partir de agora, né, para muitas farmácias. Então, como é que a gente poderia fazer nesse sentido, já que já tem um histórico bom, como você falou e tudo mais, essa situação de só ir lá para estar pegando essa renovação?
Então, esse caso aí, muito provavelmente, quando eu falei, tem alguns fiscais que às vezes até já ligam para o estabelecimento, olha, só está faltando tal documento, ou só está faltando a tua assinatura. Muitos dos fiscais que fazem isso são esses 4 ali do setor de medicamentos que fiscaliza as farmácias. Porque as farmácias têm esse grande problema, né, problema não, para a gente é um problema, que eles precisam do alvará mesmo, tem alguns fornecedores que exigem, enfim, ou para eles venderem os medicamentos. E a gente teve esse ano ainda, né, o CRF ganhou uma ação na justiça que somente farmacêuticos que estivessem dentro do conselho, então são farmacêuticos que fiscalizam as farmácias já, eles são graduados, mas eles não estavam, né, não eram regularizados perante o conselho porque eles não desenvolviam atividade de farmacêutico. E aí o conselho ganhou essa ação na justiça para o estado inteiro, e aí até a gente conseguir regularizar essa situação, levou alguns meses e atrasou ainda mais os processos deles, porque aí ninguém podia fiscalizar a farmácia, nem os fiscais do estado, nem a gente. Enfim, foi bem complicado. Agora já está resolvido e eles estão deferindo a maior parte dos processos que eles conseguem por inspeção documental. Muito provavelmente foi isso que aconteceu. A fiscal deve ter ligado, olha, falta tais documentos para a tua farmácia, porque ela tem um bom histórico, se tu me trouxer aqui eu consigo deferir o alvará. Então é isso, anexando os documentos ali que eu mostrei, preenchendo o roteiro, só se o estabelecimento tiver um histórico ruim ou tem alguma denúncia que aí o fiscal já tem que apurar junto, que vai precisar de uma vistoria presencial. Mesmo assim, os fiscais levam um certo tempo, né, questão de horas, enfim, analisando os documentos de cada processo. Então também não dá para dizer que vai ser deferido tudo no mesmo dia só porque é documental, mas eles estão trabalhando em cima disso. Neste caso, faria aonde na Trindade ou na agência, no distrito de vocês? Não, o pessoal que faz farmácia especificamente está todo na Trindade, tá? Mas aí